Quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem que preciso, e acredito que vocês precisam, e acho que todos nós precisamos. Chama-se Amor Sem um C, e tiro meus pensamentos de João 13, versículo 35. Por isso Deus diz, por isso quando Deus diz isso, precisamos ouvir. Por isso todos os homens conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. Então, quero compartilhar com vocês, esse é o princípio com o qual vamos lidar hoje, mas quero levá-los pela progressão da verdade em minha vida muito rapidamente. E talvez vocês possam entrar nisso e então mostrar a vocês a conclusão final de que Deus, disse a Jim Holmberger. E eu acredito que se isso se aplica a mim, se aplica a você. Então vamos dar uma olhada nisso. Quando fui apresentado às Escrituras pela primeira vez, pensei comigo mesmo, é isso, as Escrituras são a regra da minha vida. Eu as aceito como escrituras solo. Elas serão a regra de ouro para Jim Holmberger. Eu cheguei. E Deus diz, isso não é o suficiente, Jim. Então Deus me levou a mudanças de estilo de vida. Você sabe, minha dieta, minha linguagem, esportes, coisas que eu assistia na TV, esse tipo de coisa. Deus diz, você precisa fazer algumas mudanças. Então agora eu adicionei não apenas a Bíblia sendo a regra, mas mudanças de estilo de vida. Então eu me envolvi fortemente no evangelismo. E quero dizer, havia mais de uma dúzia de pessoas que foram batizadas em nossa igreja local, a partir de estudos bíblicos, que eu compartilhava com as pessoas que vinham ao meu escritório. E eu pensei, agora eu cheguei, eu tenho a verdade, eu tenho mudanças de estilo de vida, estou dando estudos bíblicos. O que mais pode haver? E Deus diz, Jim, você ainda está desequilibrado. Você precisa aprender a permanecer em mim. Você precisa aprender a filtrar mais as coisas através de mim. Há muito de você e não o suficiente de mim. Então eu aprendi como entrar nessa unidade com Deus na minha vida cotidiana e como filtrar as coisas, mesmo que eu esteja apenas falando com minha esposa ou meus filhos, seja lá o que for, para ser sensível ao mundo invisível e Deus falando comigo. Então agora eu pensei, uau, eu cheguei e Deus diz, Jim, você ainda está desequilibrado. Você está comigo? Quero dizer, até onde Deus quer que a gente vá. E Deus diz, Jim, você ainda está desequilibrado. Você precisa aprender a amar outras pessoas sem um se. E deixe-me dizer, esse foi o passo mais difícil da minha vida. Aceitar a Bíblia, mudanças de estilo de vida, testemunhar com outros, aprender a me render a Jesus, esse foi o passo mais difícil. E ainda é até hoje o passo mais difícil com o qual lido diariamente. Romanos 5, versículo 6 diz, pois quando ainda éramos fracos no devido tempo, então quando Jim Holbert não tinha capacidade de amar a Deus, ele diz, eu morri, Cristo morreu pelos ímpios, esse sou eu, esse é você. Então o que você está fazendo com os ímpios? Porque se você realmente encontrou Jesus, ele é o poder que nos permite amar os ímpios, assim como ele nos amou quando éramos ímpios. E o versículo 8 diz, Deus demonstra seu próprio amor para conosco, em que sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Esse nós somos você e eu, sem dúvida sobre isso. Mas para por aí, o que você está fazendo com os pecadores que você conhece? Quem somos nós? Você sabe quem somos nós? São os conservadores, são os liberais, são os progressistas, são os separatistas que excluem todos, são os líderes de ministérios independentes. Esse é o nós. São as outras denominações, seja qual for a denominação da qual você não é, são os católicos, os evangélicos, os menonitas, os mormons, os adventistas, você os nomeia, metodistas, luteranos. O nós é todos aqueles que não pensam como nós, não vivem como nós e não estão em nossa panelinha. São os professores do erro, são os ateus, são os antigos amigos, são os membros da igreja que discordam de você. Esses são o nós. Esses são os que temos que aprender a viver sem um se. E acredite em mim, você não pode fazer isso sozinho. Você precisa de Cristo em você, não apenas teoricamente, mas experiencialmente. Você precisa ser capaz de filtrar isso no momento para que você se torne um canal para o amor de Deus. Esse é o poder de Deus para alcançar as pessoas que pensam diferente de você. Eu quero saber o que você está fazendo com elas. Se eu pudesse sentar com cada um de vocês agora e dizer,
Quem são as pessoas que mais o perturbam? Quem são as pessoas que o irritam? Essas são as pessoas que Deus nos chamou, você e eu, para alcançar. Cristo morreu e deu sua vida por nós. E nós devemos fazer o mesmo por eles. Não se eles se juntarem à nossa igreja, esse não é o motivo. Não se eles aceitarem nossa religião ou pensarem da nossa maneira. Nenhuma parcialidade. E você? Você tem parcialidade? Você ama as pessoas somente se elas se juntarem à sua igreja ou pensarem da maneira que você pensa? Porque o amor de Jesus era sem um si. Ele não disse, se você mudar, eu te amarei. Esse não era o meu Jesus. Jesus não disse, se você aceitar minha teologia e doutrinas, eu te amarei. Você e eu fazemos isso? Eu vejo isso acontecendo o tempo todo na minha igreja. Jesus não disse, se você aceitar minha religião, eu te amarei. Nós tivemos um seminário de batismo de revelação em nossa igreja, e eu observei muitos membros da igreja, e eles cercavam essas novas pessoas que chegavam, e essas novas pessoas estavam se sentindo importantes. Mas assim que eles foram batizados, ninguém mais demonstrou interesse neles. Eles foram deixados sozinhos. Eles voltaram para seus próprios grupos, suas próprias panelinhas. É esse o tipo de amor que temos? Esse é um amor bem superficial. Jesus não disse, se você aceitar minhas reformas e estilo de vida, eu conheço grupos. Se eu for lá, e se eu não comer como eles, ou me vestir como eles, ou falar como eles olham para mim como, o que há de errado com esse cara? Você acha que eu quero a religião deles? De jeito nenhum. Jesus não disse, se você vê as coisas como eu vejo, eles, e infelizmente o suficiente para dizer que nossas diferenças nos separam, e elas nunca deveriam nos separar. Nossas diferenças que Deus tinha conosco não permitiram que isso o separasse de nós. E se realmente encontramos o Evangelho, então nossas diferenças não deveriam nos separar. Você está comigo? O que o Espírito Santo, o que o Espírito de Deus está dizendo a você agora? O que o Espírito Divino está falando à sua consciência? Jesus não disse, se você fizer as coisas do meu jeito. Quando ele alimentou os 5.000, não houve parcialidade. Ele não excluiu alguns e incluiu outros. Quando ele curou os doentes, não houve exclusividade. E você? Você ministra a todos que vêm até você? A todos que você tem alguma influência? Para o cego e o leproso, Jesus ministrou. Ele ministrou ao fariseu e ao adúltero igualmente. Ele ministrou ao judeu e ao gentio, e eles não gostaram dele por isso. Seus próprios irmãos denominados o odeiam porque ele se misturou com aqueles que eram diferentes dele. Isso está no seu DNA e no sangue da sua igreja ou do seu ministério. Você só ministra para aqueles que pensam como você, se parecem com você e falam como você. Jesus não disse, se você seguir meus passos, então eu ministrarei a você. Ele curou o filho do centurião, e o centurião representava Roma. Roma era uma tirana cruel para os judeus naqueles dias, mas Jesus ainda ministrou ao filho do centurião romano. Você teria? E quando Jesus levou um cobrador de impostos, um publicano, ele convidou um publicano para ser um de seus discípulos. O publicano era a pessoa mais desprezada na religião judaica, mas ele levou um homem. O que você está fazendo com aqueles que você despreza, com aqueles que sua igreja despreza, ou aqueles que seu ministério despreza? O que você está fazendo com eles? Você realmente tem o poder do Evangelho, que é amor por aqueles que pensam diferente de você? Você realmente tem? E então Jesus faz a coisa inacreditável. Ele restaura uma prostituta e sua casa se torna seu lugar de descanso favorito. Quero dizer, ele rompeu com todas as tradições, com todos. Não houve exceções com Jesus. Ele não tinha preconceito. Ele não tinha preconceito, nem política, nem favoritismo, nem exclusividade alguma em Jesus. O que o Espírito Divino está sussurrando para a sua consciência agora? Seu amor contornou a política de seu dia. Seu amor contornou o preconceito de sua igreja, e era sua igreja denominada. E você se sente bem porque está na igreja certa? Bem, você tem o Espírito certo? Você tem o poder de amar aqueles em sua própria igreja que não são como você? Porque estar no banco certo não é o suficiente.
Seu amor ultrapassou o preconceito de seu próprio povo. Seu povo tem preconceito? Precisamos nos fazer algumas perguntas sérias. Ele ousou amar e ministrar a todos, sem exceções, quer estivessem na igreja, fora da igreja, em desacordo com a igreja, de uma igreja diferente, ou se estivessem completamente sem igreja. Jesus amaria e ministraria hoje àqueles com quem você está em desacordo? Vamos lá, vamos nos fazer algumas perguntas sérias. Você realmente encontrou o Evangelho que vai mais fundo do que apenas uma crença nos fatos? E é capaz de amar aqueles com quem você está em desacordo? Então, onde você está? Quem somos nós? Nós os desprezamos? Nós os ignoramos? Nós fofocamos sobre eles? Eles são aqueles que são diferentes de nós. Sua missão, a missão de Jesus, era para pecadores. Ponto final. Pecadores de absolutamente todos os graus, de todas as línguas, de todas as nações. Ele pagou o preço por absolutamente todos eles para resgatá-los e trazê-los à união e simpatia consigo mesmo. Os mais errantes, os mais pecadores nunca foram ignorados. Uau! Uau! Mas dizemos isso, é isso que dizemos. Eu te amarei e ministrarei a você se você se juntar à minha igreja. Qual é o motivo do nosso evangelismo? Precisamos nos fazer algumas perguntas sérias. Depois que me juntei a uma igreja fundamentalista, muito conservadora, mais de uma dúzia de pessoas foram batizadas naquela igreja, mas eu tive que voltar e olhar qual era meu motivo. Era para eles somente ou era para mim? Para que eu pudesse ser elevado? Era para que eu pudesse ajudá-los em sua caminhada cristã? Ou era para que eles se juntassem à minha igreja e eu tivesse influência? Eu tive que voltar e reavaliar meu próprio motivo para o que eu faço. Qual é o seu motivo para evangelizar? Honestamente, nós dizemos, eu vou amar e ministrar a você se você concordar com minha teologia e doutrina. Aquelas pessoas que acabaram de entrar em nossa igreja local, se elas não concordam com alguma posição teológica e não foram batizadas, nós ainda as perseguimos, nós ainda ministramos a elas, nós ainda nos importamos com elas, ou nós simplesmente as jogamos fora da face da terra? Vamos nos fazer algumas perguntas sérias. Qual é a nossa atitude? É egocêntrica? Talvez tenhamos que verificar nosso próprio coração mais do que verificar os corações daqueles que estão pensando em entrar. E há vários grupos e ministérios que têm uma atitude e eu visitei esses, falei em diferentes ministérios, que se eu pensar como eles, então sou aceito. Mas se eu não pensar, eles me dão as costas. E eu posso ser honesto em meu pensamento sobre isso, mas eles só vão me amar e cuidar de mim se eu me juntar ao grupo deles e pensar como eles. Eu vou amar e ministrar a vocês se vocês aceitarem minhas reformas e estilo de vida. Uma pessoa veio até mim, ela tinha trabalhado em uma instituição de saúde autossustentável nos Estados Unidos por 23 anos. A filha dela cresceu, foi para a faculdade e naquela instituição você tinha, se você fosse mulher, que usar um vestido. Eu não tenho problema com isso, tudo bem. Mas quando a filha dela chegou em casa, ela estava de calça comprida. Então a filha dela a convenceu de que ela poderia usar calça comprida em casa, não na instituição, mas apenas em casa. Quando a instituição de saúde, descobriu que ela estava usando calça comprida em casa, eles a demitiram. Você está falando sério? É assim com seu grupo, com sua panelinha, com sua igreja, se eles não são exatamente como você? Quem você pensa que é? Você é o Espírito Santo Júnior, manipulando marionetes, controlando as pessoas a todo momento, onde quer que vá. Deus não faz máquinas de Coca-Cola. Alguns de nós pensarão um pouco diferente. Deus nos dá alguma liberdade para sermos indivíduos, para termos alguma ideia pessoal da maneira como conduzimos nossas vidas? Porque todos nós não estamos no mesmo patamar. E à medida que crescemos com Cristo, uma pessoa verá coisas aqui em cima, onde essa pessoa que está entrando não vê. Então, nós destruímos essa pessoa,
O que Deus está dizendo a você agora? Você diz: eu te amarei e ministrarei a você se você seguir nossas regras e regulamentos, nossas diretrizes e políticas. É assim com você? Vejo que isso está acontecendo em nossa própria denominação. Se você não seguir não estou falando de princípio bíblico agora, estou falando de política, e estamos colocando política acima de princípio bíblico. Eles fizeram isso nos dias de Jesus. Eles adicionaram 400 regras e regulamentos aos 10 mandamentos. E então, se você não seguisse suas 400 regras e regulamentos, você estava fora. Mesmo se você estivesse guardando os 10 mandamentos, você estava fora. É assim que acontece conosco. Adicionamos tantas regras e regulamentos que estamos tentando controlar demais as pessoas, que se eles não enxergarem as coisas da maneira deles, não poderão ocupar um cargo na igreja, mesmo que tenham uma vida muito justa por meio de Jesus Cristo. Dizemos: eu amarei um ministro para você, se você concordar comigo e eu com você. Isso não é um tanto egoísta? Eu acho que sim. Não estou falando de baixar padrões aqui de forma alguma. Cristo tinha os padrões mais altos de todos que já andaram no planeta Terra. Mas Cristo não jogou os outros fora porque eles não tinham o mesmo padrão. Você os joga fora porque eles não têm seu exato entendimento ou padrão? Sério, não. Temos que nos fazer algumas perguntas honestas. Vamos definir amor, se você quiser. Amor é dar de nós mesmos inteiramente. Essa é uma palavra muito importante. Inteiramente para o benefício dos outros. É primeiro para o benefício do meu cônjuge. Eu realmente amo meu cônjuge incondicionalmente? Vá e pergunte ao seu cônjuge. Ele lhe dirá: eu amo meus filhos, minha família incondicionalmente? É aí que começa. Se não podemos aplicá-lo com nosso cônjuge e nossos filhos, como vamos aplicá-lo na igreja ou no mundo? E então ele faz. Ela vai da família para a igreja, dos amigos para o mundo. Então vai para aqueles com quem você discorda. Ai, essas são difíceis. Você não pode fazer isso com força humana. É por isso que você precisa da habitação de Jesus Cristo. Porque você precisa de um poder fora de si mesmo. E esse poder é Jesus vivendo em e através de você. Você encontrou isso? Ou você apenas encontrou alguma verdade? Ou uma igreja? Ou um ministério? Tem que ir além disso. Deus quer habitar em você para que você tenha o poder de amar dessa maneira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu tudo. Seu Filho unigênito. João 3,16. Este amor divino de Deus atrai. Ele não exige, nunca obriga e nunca força. Isso é contra a natureza de Deus. Então você exige, você obriga, você força. O amor é filho da liberdade, nunca da dominação. Então, como é essa igreja em que você está? Se você discorda dela, é dominação? Ou eles lhe dão alguma liberdade? Porque Deus é o autor da liberdade, não o homem. Nem faz concessões e nem sacrifica princípios ou padrões. É um compromisso de amar e ministrar sem nada para mim, nada para minha igreja, nada para meu ministério, nada para o meu pequeno grupo. Uau! Você se pergunta por que Jesus não voltou? Porque não estamos amando dessa maneira. Então o que você está dizendo, Jim? O que estou dizendo é isto. Jesus hoje amaria e ministraria igualmente a todos. Ele amaria e ministraria as igrejas organizadas. Ele amaria e ministraria as igrejas domésticas. As pessoas me dizem: mas Jim, sem mas, Jesus visitaria as igrejas domésticas hoje, e ele as amaria e ministraria tanto quanto a igreja organizada. E ele faria com os ministérios independentes, especialmente aqueles ministérios com os quais você diverge e discorda. Ele os visitaria, você faria? Você tem o Espírito de Deus vivendo em você? Você realmente encontrou o Evangelho? Porque é isso que meu Jesus faria. Ele amaria e ministraria as instituições autossustentáveis hoje. Mas, Jim, você diz que elas são desequilibradas. Bem, você acha que tem equilíbrio perfeito? Você acha que Jesus vai te jogar para fora? Ele amaria e ministraria a igreja jovem. Mas você diz: Jim, eles não se importam. Jesus se importa. Você?
É disso que estamos falando. Ele amaria e ministraria aos seus traidores. Há algum traidor ou Judas em sua vida? Oh! Ai! Uau! Você está me seguindo? E ele amaria e ministraria aos apóstatas, aqueles que são difíceis de amar. Quantos você tem na sua vida? E o que você está fazendo? Você os está ignorando? Ou quando Jesus diz, vá e ame-os, cuide deles, ministre a eles, você encontrou a força e o poder para fazer isso? Porque o amor é medido pelo sacrifício. É por isso que o Calvário foi o maior exemplo de amor que o universo já viu. Então, você pode se sacrificar por aqueles que não são amáveis? Esse é o poder do Evangelho. Se não há sacrifício, não há amor. Apocalipse, primeira mensagem angélica. E a denominação a que pertenço acredita nas mensagens dos 3 anjos. E eles são razoavelmente bons, um pouco bons na mensagem do 2º e 3º anjos. Mas eles foram reprovados completamente. Na mensagem do 1º anjo. Aqui está a mensagem do 1º anjo. E eu vi outro anjo voando no meio do céu, tendo o evangelho eterno. Nós achamos que ter o evangelho eterno é apenas conhecimento da verdade, fatos intelectuais. Isso quer dizer que eles têm o evangelho eterno. O evangelho eterno é amor sem um C. E se você não tem isso, você não está qualificado para dar a mensagem do 2º e do 3º anjo. Uau! Tem que haver uma demonstração em nossa vida de que possuímos o evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de amar nossos cônjuges incondicionalmente, nossos filhos incondicionalmente, os membros de nossa igreja incondicionalmente e aqueles que nos traíram e discordam de nós incondicionalmente. Essa é a mensagem do 1º anjo. É isso que dá glória de volta a Deus. Essa é a mensagem que precede a mensagem do 2º e 3º anjos. Você está vivendo isso? E então devemos levar isso para cada nação, tribo. Você sabe o que a palavra tribo significa? Então, quando encontramos esse tipo de amor, esse tipo de poder, não apenas conhecimento é bom, mas essa é a religião de primeira base. Estamos falando sobre ir para a base, encontrar a unidade com Deus. Sua unidade em mim me permite amar dessa forma. E quando o fazemos, levamos isso para cada nação. Tribo. Você sabe o que a palavra tribo significa? Procure em sua concordância. Significa ramificações. Se você não está indo para os rebentos e ministrando a eles, você não encontrou o evangelho de Jesus Cristo. Jesus o levou para os rebentos. O que ele fez com os samaritanos? A liderança de sua igreja diz que esse homem se mistura com pecadores. Amém. Como os pecadores vão receber o evangelho se não nos misturamos com eles? Gostaria que minha igreja pudesse entender isso. Eles afastam o que consideram ramificações. Se eles tivessem o evangelho, iriam para os ramos. Mas não o fazem. Eles só têm um conhecimento. Eles têm uma instituição. Então nós levamos isso para cada nação, tribo, língua, cada grupo étnico no mundo e pessoas. Não apenas o próprio grupo. Isso é exclusividade. Todas as pessoas, conservadores, liberais, progressistas, conciliadores, pessoas rígidas, separatistas, fanáticos, pessoas mornas, santos, pecadores, aqueles que são indiferentes a você. Quando eu estava falando em uma igreja no Tennessee, eles tinham colocado uma longa mensagem e nós colocamos em nosso boletim informativo. E todo tipo de pessoa tinha vindo à igreja. Quero dizer, havia pessoas com suspensórios e pessoas com barbas e chapéus pretos, e havia pessoas com minissaias e decotes à mostra. E havia pessoas de terno, e havia pessoas com roupas normais, e havia todos os tipos quando eu olhei para cima. No passado, ele olhou para mim, ele disse, vem aqui, precisamos ter oração, nós vamos ter problemas. Eu disse, o que você quer dizer? Ele diz, você vê a mistura de pessoas que estão lá fora, elas nunca vão se dar bem. Eu disse, louvado seja Deus, porque o evangelho alcança todo tipo de pessoa. E quando você olha para o seu grupo, e se todos parecem iguais, você não está alcançando as pessoas. É melhor você alcançar pessoas que são diferentes de você. Se eu tenho um problema com os menonitas e os Amish,
é porque eles só alcançam sua própria classe. Que vergonha para nós! Se eu não vejo pessoas que pensam diferente de mim, falam diferente de mim, adoram de forma diferente da minha, não acho que estou alcançando as pessoas. Acho que não tenho o Espírito de Deus daquela época, porque Jesus alcançou todas as classes de pessoas e elas o odiavam por isso. Uau! E se não formos, que vergonha, porque escolhemos e escolhemos, dizemos não quero nada com eles. Bem, como eles vão receber o Evangelho? Lembro-me de quando estava em Montana e depois do culto na igreja, passando pela fila do junta-panelas, e o pastor estava bem ao meu lado. Ele já faleceu, mas estava ao meu lado. Ele diz, sabe, Jim, a conferência realmente tem um problema com você. E eu disse, bem, qual é o problema? Ele diz, bem, vá e pregue para eles. Eu disse, bem, quem são eles? Você sabe, esses ministérios independentes. E ele recitou 3 ou 4 ministérios independentes na conferência que a GC odeia. Simplesmente os odeia porque eles são uma espécie de espinho no lado deles. Eu disse, bem, ei, eu tenho permissão bíblica para levar o evangelho a eles. Ele diz, você tem? Onde? Eu digo, nós devemos levar o evangelho eterno a todas as nações, parentes, que eu acabei de dizer que são ramificações. Eu disse a ele, essas são ramificações? Ele disse, bem, elas certamente são. Eu disse, bem, como eles vão receber o evangelho? Eu digo, eu posso conseguir sua nomeação para falar lá. Ele olha para mim e diz, você está me irritando, Hohenberger. Eu digo, bem, você é um pregador ou não é? Você é um ministro do evangelho? Ou você apenas ministra aos santos? Você está me dizendo que não irá aos centros? Se eu conseguir uma consulta para você ir a esses ministérios independentes e eles disserem traga-os, e você vai dizer não, porque você tem que esclarecer isso com a GC, quem você acha que é a conferência geral? Você acha que eles são Deus? Você esclarece isso com Deus. É Atos 9:6. Senhor, o que queres que eu faça? Não o que a GC quer que eu faça. Não o que a conferência quer que eu faça. Não o que minha camarilha quer que eu faça. Você tem que vir para o seu Deus. E não uma organização. Ou tudo o que você tem é religião institucional. E a religião institucional, nos dias de Jesus, crucificou Jesus Cristo. Agora vamos acordar e nos fazer algumas perguntas muito sérias. O que você está fazendo com eles? Sim. Jesus não fazia acepção de pessoas. Seu amor e seu ministério contornaram o preconceito de sua igreja, o viés de sua nação, a intolerância de seu povo e a política de sua época. O que estamos fazendo com tudo isso? Não vou permitir que isso me controle. O que você está fazendo com isso? Tenho certeza de que há algo disso em nossa igreja hoje, não é? Vejo muito disso por aí. É por isso que Jesus não pode retornar. Por isso todos os homens saberão que vocês são meus discípulos. O que vocês fazem com essas pessoas, vocês não conseguem se dar bem. Vocês não encontraram o evangelho por si mesmos. Tudo o que vocês encontraram foi o igrejismo. Não importava para Jesus se eles eram um soldado romano ou um padre. Não importava para eles se eles eram saduceus ou fariseus. Não importava para Jesus se eles eram um santo ou um pecador, um samaritano ou um membro do sinédrio, um leproso ou um adúltero. Não importava para Jesus. Não importava se eles eram cegos ou educados, amigos ou traidores. Jesus amava e ministrava as pessoas, sem favoritismo, sem discriminação, sem política. Ele percebeu que sua igreja, no final, seria composta pelos verdadeiros de coração, que eles mediriam até 2 critérios, e apenas 2 critérios. O primeiro é que eles amariam o Senhor teu Deus com todo o seu coração, toda a sua mente, toda a sua alma e toda a sua força. Lucas 10:27. Você sabe qual a porcentagem de cristãos que amam seu Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, toda a sua mente, toda a sua força e toda a sua alma? Cerca de 5% nas igrejas cristãs. É por isso que somos tão impotentes hoje. E o segundo critério é que eles amariam o próximo como a si mesmos. Uau! Uau! Nós fazemos isso? Não. Nós não. E é por isso que o Senhor ainda não retornou. Essa é a difícil, a segunda. E você sabe quantas pessoas amam o próximo como a si mesmas, de verdade?
cerca de 1% dos cristãos que eu conheço. Eles são mais difíceis de amar. Veja, os 4 primeiros mandamentos tratam de amar a Deus. Os últimos 6 tratam de amar o próximo. Você quer saber por quê? Deus é amável. Ele não é difícil de amar. Não seu próximo. Aquele na igreja que pensa diferente de você está em um grupo diferente do seu. Ou vai para uma igreja diferente ou igrejas domésticas. Agora, eles são um pouco mais difíceis de amar. E é por isso que você tem que amar a Deus primeiro, para que você receba o poder dele. E então você pode amar aqueles que são diferentes de você, não apenas aqueles que pensam do jeito que você pensa. Você encontrou isso? Seriamente. Se você encontrar uma igreja que seja assim, você me ligaria? Você me mandaria um e-mail? Você me mandaria uma mensagem? Porque eu quero me juntar a ela. Ainda não encontrei. E tenho procurado. Agora encontrei alguns indivíduos dessa forma. E eu não encontrei um ministério que faça isso. E eu não encontrei uma instituição autossustentável. E eu viajei pelo mundo, estive em 20 países, em todos os estados dos Estados Unidos, falei com 13 denominações diferentes. Eu não encontrei. Agora eu encontrei em grupo, quero dizer, indivíduos. Sim. Deus quer. Ele quer 144 mil deles. Você vai ser um? Essa é a questão. Então quem é meu próximo? Você tem que fazer essa pergunta. Bem, um doutor da lei fez essa pergunta a Jesus. Bem, quem é meu próximo? Bem, a história do bom samaritano. Um homem foi roubado, quase espancado até a morte. Havia um sacerdote e um levita. Agora, quem é o sacerdote e o levita hoje? O sacerdote e o levita é seu pastor, é a sua administração da sua denominação, seja a sua conferência geral ou qualquer outra. Então, eles vêm até essa pessoa que foi espancada até a morte. E eles olham para essa pessoa e dizem, quem? Esta é a hierarquia religiosa de nossas igrejas. Ele é um guardador do sábado? Não. Ele é vegano? Não. Ele é um reformador de vestimenta? Não. Ele é um puritano na música? Não. Então, o que eles fazem? Eles passam pelo outro lado e não querem ter nada a ver com ele, porque ele não era como eles. Isso acontece o tempo todo. Quando eu estava na igreja neste sábado, ouvi isso de muitos líderes da igreja. Eu não sou como eles. Eu os incomodo porque tenho influência sobre muitas pessoas simples na igreja, porque ministro para elas, e elas não gostam disso. Então, sabe como eles me tratam? Com frieza e indiferença. Bem-vindo à igreja de hoje. Mas o samaritano, o ministério independente, a pessoa da igreja doméstica, a pessoa que não acredita em ir à igreja, este é o samaritano. Ele é uma seita rival da igreja estabelecida de seus dias. O que ele fez? Ele amava essa pessoa como a si mesmo. Ele curou suas feridas. Ele o levou para a hospedaria. Deu ao estalajadeiro seu cartão de crédito e disse, todas as despesas dessa pessoa você cobra no meu cartão. Ele pagou todas as despesas. Por quê? Porque ele era um ser humano necessitado. É você? Qual destes 3 foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Lucas 10:36. Então, o que você está fazendo com os ministérios independentes? O que você está fazendo com o presidente da GC? O que você está fazendo com a igreja local? O que você está fazendo com os não religiosos? O que você está fazendo com aqueles de uma denominação diferente? Essa é a pergunta que estamos fazendo. Que repreensão ao preconceito, à parcialidade, à intolerância, à política, às atitudes hipócritas que vemos entre nós hoje. Isso deixou Deus doente e deveria nos deixar doentes também. Nosso próximo é a humanidade, não apenas aqueles que concordam conosco, qualquer um que precise de ajuda. E se enviássemos um e-mail para o céu sobre como você está e sobre o que estamos falando, você tiraria um A, um B, C ou seria reprovado? E não estou falando do seu clique, estou falando das pessoas com quem você não se dá bem, das pessoas que pensam diferente. Que tipo de nota você tiraria delas? Bem, você diz, Jim, eu não me associo a elas de jeito nenhum.
Bem, então você tira um F. Porque é melhor você sair por aí. Porque nós vamos levar o evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Mensagem do primeiro anjo. E se você não for, você não pode fazer a mensagem do segundo e terceiro anjos. Vocês continuarão assim por mais 150 anos. A igreja de Cristo será composta de pessoas verdadeiras de coração que dizem: deem-me seus cansados, deem-me seus pobres, deem-me seus oprimidos, e eu farei deles um grande povo. É isso que devemos fazer. No final, eles amam a Deus e ao próximo mais do que a si mesmos. E esse é o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Não é amor humano, é um amor possuído por Deus de Jesus no trono do coração de Jim Holberger, que me torna um com Deus, para que eu tenha poder para ser um com você, quer você pense da maneira que eu penso ou não. Então Deus possui você dessa maneira? Então não descanse seguro em sua afiliação à igreja, porque não é o suficiente. Os judeus descansaram em sua afiliação à igreja. Quando as legiões romanas cercaram Jerusalém, eles disseram: o templo do Senhor somos nós, e o sangue correu nas ruas. Então sua afiliação à igreja nunca é o bastante. Suas crenças e sua teologia podem ser apenas um assentimento aos fatos. E o diabo pode passar no teste de todos os fatos de sua teologia também, mas não é o bastante. Para Lúcifer e Satanás, e não é o suficiente para você. Seu estilo de vida e reformas não são o suficiente. Você pode comer suas cenouras e bananas até as vacas voltarem para casa, e isso não o torna justo. É bom, dá a você um cérebro mais afiado, dá a você um coração mais saudável. É bom. Eu como minhas cenouras e bananas. Não gosto de cenouras cozidas, mas as como cruas. Eles são bons, mas isso não é suficiente. E seu histórico de frequência, seu apoio financeiro, não são suficientes. Não são os que frequentam a igreja, nem os religiosos nos dias de Cristo, que são os verdadeiros de coração, mas aqueles que amam a Deus supremamente e a si mesmos. Devemos possuir esse amor sem rede, e se não o fizermos, estamos em apuros. E não estou falando sobre jogar fora a verdade, ou jogar fora a igreja, ou jogar fora os estilos de vida. Estou falando sobre adicionar a eles amor sem um C. Isso deveria ter sido feito e não deixado. O outro está feito. É o que Jesus disse. Então o comando de Cristo é ir e fazer o mesmo. Lucas 10:37. Ele diz: vá e faça o mesmo. É isso que ele chama você e eu para fazer. Então deixe-me terminar com uma ilustração simples. Esta é uma história real. O nome dela era Deanna. O nome dele era Patrick. Eles eram namorados apaixonados na década de 1960. Ele era um homem de verdade. Ele era alto, ele era moreno, ele era bonito. Ele tinha 25 anos. Ele era um treinador de ensino médio. Ele era educado, ele era enérgico, ele tinha altos valores, ele era responsável e ele era religioso. E ele se apaixonou pela rainha da beleza do ensino médio. Ela tinha 18 anos. Ela tinha altos princípios. Ela era popular. Ela era vivaz. Ela era líder de torcida. Ela era doce. Ela era sensível. Eles teriam um casamento de conto de fadas. Eles teriam filhos lindos, uma carreira maravilhosa. Eles eram o casal perfeito. E então a guerra do Vietnã estourou. E ele era patriota. Ele ficaria com seu país. Então ele se alistou porque sentiu que era um dever para com seu país. Eles ficaram casados por 6 meses após seu treinamento básico. E então ele foi chamado como tenente para ir ao Vietnã, nos pântanos, e liderar um reconhecimento. Uma patrulha atrás das linhas inimigas. E enquanto ele liderava os homens atrás do território inimigo, eles foram emboscados. E quando tudo acabou, ele perdeu o braço esquerdo, o olho esquerdo e as nádegas esquerdas. Havia pouca esperança de salvar seu braço direito. Ele só tinha 2 dedos restantes na mão direita. Apenas 2 dedos. Todos os seus dentes estavam quebrados em pedaços. Seu rosto estava rasgado da cabeça ao queixo. Sua carne estava crivada de fragmentos de bombas por todo o corpo. Suas pernas eram como salsichas cruas. Havia pouca esperança de que elas salvassem suas pernas. E se isso acontecesse, ele provavelmente nunca mais andaria. Seus lábios eram apenas crostas. Pouca esperança de que ele fosse funcional,
muito menos normal. Eles foram casados por apenas 1 ano, e metade desse tempo ele estava no Vietnã. Ela tinha toda a vida pela frente. Ela era atraente, talentosa, cheia de vida e energia. Que tipo de futuro ela teria amando essa cesta de carne? Nada para ela, absolutamente. Até 80% das esposas e namoradas se afastaram de tais situações porque não havia nada para elas. Isso é amor com um grande si. Ela nunca sonhou em deixá-lo. Você está comigo? Deixá-lo não era uma opção, não era nem um pensamento. Este ainda era o homem por quem ela se apaixonou. Dentro de Patrick, havia um homem sem cicatrizes com quem ela se casou. E quanto mais ele precisava dela, mais... Você está pegando o paralelo? Quanto mais ele precisava dela, mais ela podia provar seu amor por ele. O amor vai além de cicatrizes e ferimentos. O amor vai além de inconveniências, decepções e desentendimentos. O amor vive para o benefício do outro inteiramente. É você? Você o encontrou? O que você teria feito? Então, o que você está fazendo agora? O que você está fazendo com seu casamento? Seu casamento está revitalizado e apaixonado, ou está obsoleto? O que você está fazendo com sua família? Você reconectou seus filhos a si mesmo e a Deus? Ou você tem coisas que são mais importantes do que seus filhos? O que você está fazendo com amizades que caíram no esquecimento? Você tem o poder e a habilidade de restabelecer essas amizades? E os membros da igreja com quem você não concorda? Você tem a habilidade de alcançá-los? Quando eu estava na igreja no último sábado, Deus disse: vá para aquela escola sabatina onde o líder principal é um vice-presidente aposentado da Conferência Geral que não gosta de você. Eu quero que você vá e contribua para aquela escola sabatina. Você faria isso? Ou você apenas vai para aquela que é confortável para você? Ou você é um ministro do Evangelho? Ou você só quer ficar confortável com seus amigos que pensam como você? O que você está fazendo? Você está realmente sob os auspícios de Deus? Ou é apenas uma religião confortável para você? Então, o que você está fazendo com os estranhos que você conhece? Aqueles que entram na igreja com uma aparência estranha e desajeitada. Você vai e toca a vida deles? Eu faço porque Deus diz vá, e então eu vou. Bem, ela cuidou das feridas de Patrick. Muitas feridas, casamentos e amizades hoje, por todo lugar. Você pode vê-los em amizades, famílias, na igreja. Ela o amou durante suas 31 cirurgias. E Deus está fazendo uma cirurgia em Jim Homberger hoje. O que você vai fazer comigo se me vir passando por uma das minhas cirurgias? Porque Deus ainda não terminou comigo. Eu não cheguei lá. E se eu tropeçar e cair ou cometer um erro e Deus precisar fazer uma cirurgia, você vai me amar ou vai me jogar para fora? Você está lá para eles, é a questão. Ela entrava furtivamente no hospital à noite, quando as enfermeiras trocavam de equipe. Ela entrava furtivamente à noite, subindo as escadas. Ela entrava no quarto dele. Ela deitava ao lado dele e ficava ao lado dele. E então, quando as enfermeiras trocavam de turno pela manhã, ela saía furtivamente. Por quê? Porque ela iria cuidar dele. Em cada uma de suas cirurgias, não importava o quanto custasse para ela. Ela deu seu tempo, suas afeições, suas energias para reabilitá-lo. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, ela estava lá para ele. Você está disposto a doar seu tempo, sua energia, suas afeições para reabilitar sua igreja, para aqueles que discordam de você, para aqueles que estão tropeçando e caindo, que não comem como você, não pensam como você, não se vestem como você, ou que você vira as costas e vai embora? Veja, o cristianismo não é meramente pertencer a uma igreja. Isso é eclesialidade. O cristianismo não é apenas um senso de certas verdades. Isso pode ser intelectualismo. O cristianismo não é meramente manter um credo como a Bíblia e somente a Bíblia. Isso pode ser simplesmente um credo filosófico. O cristianismo não é apenas evangelismo. Isso pode ser feito de escoteiros e escoteiras.
O cristianismo é um compromisso. Amar a todos sem um se. Não é uma permissividade que rebaixa os padrões bíblicos ou elimina os princípios das Escrituras. É um compromisso de amar por princípio bíblico, bem como amar e ministrar aos sem princípios. É você. É um compromisso de amar apesar de nossas enfermidades humanas, apesar de nossos desequilíbrios e apesar de nossas diferenças. Ele permite espaços para o Espírito de Deus mudar e trabalhar no coração um do outro, na vida um do outro, em suas ações ou inações e nos maus hábitos um do outro. Não importa o que aconteça, você deve estar lá para eles. Nosso compromisso de amar não depende do outro lado nos amar. Nunca. É nosso compromisso amá-los, não importa o que aconteça. É você, para mim, a vida pura, imaculada, sem pecado e santa de Jesus, não é o que demonstrou seu amor. Foi o fato de que, enquanto vivia tal vida, ele amou e ministrou àqueles que colocaram os espinhos em seu lado e a coroa em sua cabeça. Esse é meu Jesus, e é para isso que somos chamados. Pessoas que são um espinho em seu lado, o que você está fazendo com elas? Você ministra a eles? Você encontrou esse tipo de poder? Você encontrou esse tipo de evangelho? Ele amou e ministrou àqueles que o pregaram na cruz. Alguém está pregando você na cruz hoje? Há muitos que estão me pregando na cruz, mas Deus me chama mais alto. Eles não devem ter poder sobre você. Se você não os amar e ministrar de volta a eles, então eles têm poder sobre você. Não deixe que eles tenham poder sobre você. Eleve-se acima disso. Você pode amá-los em e por meio de Jesus Cristo. Ele amou aqueles que perfuraram seu lado, repartiram suas vestes e venderam seu manto. Alguém fofocando sobre você hoje? Alguém te caluniando hoje? Alguém te vendendo? O que você está fazendo com eles? Isso me diz se você tem o verdadeiro evangelho ou apenas o cristianismo. Jesus deu e deu até que isso o levou para o túmulo. E nesta história de Deana e Patrick, Deana se entregou inteiramente para o benefício de Patrick. Isso toca meu coração, até hoje. E eu já contei essa história várias vezes. Tenho que me perguntar, eu teria feito isso pela minha Sally? Sim, no poder de Jesus Cristo, eu farei isso, se um dia eu for chamado. Ela disse, sua condição desesperadora e lamentável só me permite provar meu amor por você. Esse é o Evangelho. É a verdadeira reabilitação dos feridos. É a restauração dos quebrados. É o sustento dos fracos. É a demonstração do amor de Deus a absolutamente todos. Tudo isso enquanto vivemos e proclamamos sua verdade e alertamos sobre o que está por vir. Você encontrou isso? Você está vivendo isso? Você está restaurando os outros? Porque somos medidos por uma coisa. Por isso todos os homens saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem os irmãos. Deus os abençoe.